Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho restituístes a alegria ao mundo inteiro, pela intercessão da Virgem Maria, concedemos gozar a alegria da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a liturgia da quarta-feira da sexta semana da Páscoa. Também recordamos a memória de Nossa Senhora de Fátima, não obrigatória, mas muito querida no Brasil. Neste mesmo dia, a Ordem de Santo Agostinho celebra o título de Nossa Senhora do Socorro, não do Perpétuo Socorro. Uma das primeiras advocações marianas, seguida a Mãe do Bom Conselho, aliás, seguida a Mãe da Graça, as duas mais antigas devoções marianas agostinianas. Mas hoje, Nossa Senhora de Fátima nos recorda aquilo que devemos de viver, a busca intensa de Deus, o sacrifício, a penitência e a oração, para que as almas se salvem, não somente as almas dos demais, mas também a nossa, e que possamos assim realmente buscar, através de tudo isso, nos converter e nos voltar verdadeiramente a Deus, para que possamos encontrar o céu e não nos perder como tantas almas se perderam e se perdem. O Evangelho de São João nos diz: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, o que Jesus está dizendo? Recordemos. O que Jesus tem a dizer que não foi dito? Ora, daquilo que os discípulos ainda não compreenderam. Não é que Jesus não disse. Jesus irá revelar tudo aquilo que, de certa forma, já ficou implícito em sua missão. Porém, a dificuldade de entendimento, de compreensão de toda a paixão, morte e ressurreição, é isso que o Espírito Santo agora vai dizer de modo pleno, para que compreendam, e revelará assim todo o amor de Jesus por eles e por cada um de nós da humanidade. Não é que o Espírito fará uma revelação nova, distinta daquilo que já foi revelado na vida de Jesus, naquilo que Jesus realizou. Ele vai clarificar. Tenhamos isso claro diante de nós. Assim como ao longo dos séculos foi se clarificando a fé, dando clareza de tudo aquilo que Jesus havia dito, que acontecia na igreja, o Espírito Santo faz o mesmo. E continua: quando este Espírito da verdade vier, ele vos conduzirá à plena verdade, a esta clareza da fé, esta clareza da entrega a Jesus, da vida divina em nós. Porque ele anunciará o quê? Aquilo que é de Jesus. E até mesmo as coisas futuras. Não que é somente uma revelação do que vai acontecer no futuro. Porque se assim fosse, se existisse um destino factual na questão humana, não existiria liberdade.
O Espírito Santo revela, sim, a questão da possibilidade, se não há conversão de nossas vidas, se não há mudança, do que pode acontecer a nós, como Nossa Senhora em Fátima. Olha, tantas almas se perdem, por que não rezam? Então, se não se reza, se não busca penitência, se não vive a conversão, por conta disso, qual é o fato que vem a acontecer? A condenação eterna. É um fato, mas se tudo isso é mudado, também pode se mudar esta questão factual. Mas aqui também o futuro em relação à questão da eternidade. Recordemos os santos que tiveram uma vida mística intensa, que o Espírito Santo pôde revelar da eternidade, de tudo aquilo que acontecia. Assim, é, é o que o Espírito Santo também revela, para que a alma possa continuar amando a Jesus e vivendo para Ele. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Então o Espírito Santo glorifica Jesus, Jesus glorifica o Pai, a Trindade que se glorifica. E aqui está a questão, temos vivido esta intimidade com o Espírito Santo, onde Ele nos clarifica tantas coisas da nossa fé, da nossa vida espiritual. Salmo 148 nos diz: da vossa glória estão cheios o céu e a terra. E esta é a verdade. A terra está cheia da glória de Deus. Tudo deve glorificá-lo, inclusive nós, nossas vidas, nossa história. Por fim, Atos dos Apóstolos nos diz, naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível, e partiram. De pé no meio do Areópago, Paulo disse: homens atenienses, em tudo que vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer, é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuário feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que a papadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Vemos o discurso de Paulo aos atenienses. Um belíssimo discurso. Porém, eles se fixaram somente na parte da ressurreição dos mortos. Por quê?
Porque tenhamos em conta, para os gregos já existia esta questão da ressurreição dos mortos, com seus deuses pagãos. Então, para eles, isso não era novidade, era uma besteira, somente mais uma historinha. E assim, Paulo foi considerado como alguém que estava falando nada de novo. Se esqueceram de todo mais, o qual lhes interessara, para fixar somente em uma parte. Infelizmente, muitos ali perderam a oportunidade de, através de Paulo, chegarem à fé. Mas Paulo não desistiu. Deus lhe confiou alguns poucos, e com aqueles poucos pôde trabalhar e levar a fé a muitos outros depois deles, porque esses também propagaram a fé como Paulo. E assim, nós vemos que muitas vezes a missão de evangelizar tem seus desafios. Podemos até fazer um belo discurso, mas quem vai agir é o Espírito Santo. Talvez pensemos que realizaremos uma grande obra, mas talvez a escolha do Senhor sejam poucos. Tenhamos isso em conta e não abandonemos a missão que Deus nos confia, mas sigamos adiante, anunciando o Evangelho a quem Ele nos pede. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos em sintonia com o Senhor, contemplando tudo aquilo que o Espírito Santo nos revela, que nos leva a aprofundar da nossa fé, e assim, cada vez mais, vivendo a clareza de tudo aquilo que Jesus nos ensina, possamos caminhar na santidade e fidelidade para chegarmos um dia à sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia a todos.